Olá, bom dia! Com a reabertura de alguns países, o mercado de cafés especiais começa agora a dar sinais de retomada. Desde o início do mês passado, diversos países têm adquirido novos lotes do produto. A bebida amargou os negócios por aqui desde que os bares, restaurantes e cafeterias fecharam por causa da pandemia. Mas, de acordo com a diretora da Associação Brasileira de Cafés Especiais, a BSCA, a reabertura de alguns países começa a mexer com o mercado. A gente está percebendo isso desde o início do mês, que começaram a surgir os casos, né, com uma maior estabilidade nos mercados asiáticos, né, começa tudo por lá. Na sequência já veio Oceania, Austrália e Nova Zelândia, já está entrando num processo quase normal. A Europa comprou muito café nos meses de março e abril para repor os estoques que se tinha. Tudo que ainda se tinha de especial por aqui e tudo o que existia de comercial por aqui, a Europa comprou, né? E agora já começa também a falar muito dos cafés de safra nova, né? E querendo já retomar toda essa questão da negociação para a safra nova. Porque os cafés da safra passada foram cafés que já foram consumidos. Se não foram consumidos antes da pandemia, o pessoal já está reconhecendo que não dá para usar muito um café de safra passada, a não ser que ele tenha sido muito bem armazenado. Agora, para esse consumidor que está voltando, né, é importante ter safra nova, ter os produtos da safra de 2020 para trazer esse consumidor de volta, para cativar esse consumidor para a experiência da safra 2020. As exportações de novas sacas de cafés especiais ainda estão tímidas, mas o setor começa a esboçar uma reação e torce para a retomada da exportação de cafés finos para a América Latina e Estados Unidos. Nós é que estamos nesse processo ainda meio de ponto de interrogação, infelizmente, e vamos ver quando que a gente vai conseguir retomar, no caso do consumo interno brasileiro, assim, retomar mais fortemente, o consumo americano, que é o nosso maior comprador, tanto da commodity quanto do especial. Vamos ver quando essas coisas vão ser regularizadas aqui nas Américas. Enquanto o mercado não se recompõe e volta a ser como antes, o produtor deve aproveitar as oportunidades do mercado de commodities e trabalhar com cuidado os cafés especiais. Primeira coisa que o produtor vai ter que fazer, conhecer o seu produto. Esse é o primeiro ponto. E saber direitinho da sua colheita, da sua propriedade, seja um sítio, seja uma grande fazenda, quanto é em que pontuação. Procurar fazer e gerar seu capital de giro com a commodity e ter um pouquinho de paciência nessa venda dos cafés mais finos, dos cafés mais especiais. Olha, você já ouviu falar de habeas corpus para um animal? Bom, é raro, mas sabe que existe. Você vai ver agora um cavalo que ia ser sacrificado, mas conseguiu essa medida na justiça para continuar vivo. O cavalo é de uma raça caríssima, com animais que podem valer mais de R$1 milhão. Ele foi diagnosticado com uma doença contagiosa e estava preso há 3 anos. Este cavalo preto e de manchas brancas participando de uma feira agropecuária é o franco do Peck, um animal reprodutor da raça manga larga. Espécies como ele valem muito dinheiro. Há 3 anos, ele é o centro de uma briga judicial entre o proprietário e o governo de São Paulo. Em 2017, Franco do Peck foi diagnosticado com mormo, doença que é causada por uma bactéria e pode ser transmitida tanto para outros animais quanto para seres humanos. Como não há vacina contra esse mal, a prevenção é o sacrifício do cavalo infectado. E foi aí que a disputa na justiça começou. O governo do estado queria o sacrifício do animal. O proprietário insistia que ele estava saudável e que o exame seria um falso positivo. Para provar essa suspeita, Franco do Peck foi submetido a um exame na Alemanha, que apontou que o cavalo não tinha doença. Por 2 vezes em 3 anos, o advogado do cavalo impediu que ele fosse sacrificado, conseguindo liminares na justiça. Mas durante todo esse tempo, o animal ficou confinado. Agora veio a liberdade de Franco do Peck.
Uma decisão inédita do Tribunal de Justiça de São Paulo garantiu um habeas corpus de liberdade ao cavalo. Ela é pautada pelo ineditismo, porque é fruto de uma evolução da jurisprudência que estendeu uma garantia constitucional, assegurada evidentemente aos seres humanos, a um animal, contemplando a evolução da jurisprudência no sentido de entender que os animais, que cada vez mais fazem parte integrante do nosso dia a dia, devem ter também assegurados os seus direitos. Mas a novela de Franco do PEC ainda não terminou. O habeas corpus é válido até o fim do processo. Só quando a justiça julgar em definitivo o caso, o cavalo reprodutor saberá se continua vivo ou não. Você pode acompanhar a gente ao vivo também pelo YouTube. É só acessar youtube.com/Record News ou então aproximar a câmera do seu celular desse QR Code que aparece agora aqui na sua tela, que ele vai te redirecionar para o nosso canal. Se inscreva na página para conferir o conteúdo que é exclusivo da web. Os valores envolvendo a arroba do boi gordo subiram cerca de 5% no mês passado. Esse avanço está atrelado ao bom momento obtido pelas exportações, principalmente das embarcações para a China. Segundo informações do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, o indicador do boi gordo registrou no mês passado uma média de R$ 220,76, uma alta de 5,2% frente aos registros do mês de junho. De acordo com colaboradores do setor, o avanço no mercado nacional é explicado pela combinação de exportações brasileiras aquecidas, beneficiadas pela intensa demanda chinesa, e pela oferta restrita de animais no pasto, evidenciada pelo menor número de boi gordo abatido no início desde 2011. Além de fortalecer a imunidade, o mel beneficia também na digestão e em doenças respiratórias como asma e bronquite. Nós já estamos agora próximo do período de safra que ocorre entre setembro e dezembro, e só no estado de Santa Catarina a safra deve ultrapassar 7 mil toneladas neste ano. Com quase 10 mil apicultores e mais de 300 mil colmeias, Santa Catarina tem hoje a melhor produtividade de mel do país. O produto é reconhecido internacionalmente. Mel com sabor diversificado e puro, premiado Brasil afora. Nesse apiário aqui, eu colho um mel com um aroma e um sabor. No outro apiário que eu tenho na outra propriedade, a 20 km, é diferente já. Por isso, Santa Catarina tem tanta diversidade de mel, porque cada região tem um bioma diferente. Os apicultores adotam medidas importantes no manejo das colmeias. E para conhecer de perto esse trabalho, é preciso usar uma roupa especial de proteção. O equipamento de proteção é composto basicamente por esse macacão, que inclui aqui, ó, a proteção do rosto, além das luvas e também da bota. São nessas casinhas chamadas de colmeias onde a mágica acontece. É aqui que as abelhas depositam o néctar e o transformam em mel. Aqui na produção do André são 25 caixas. Cada caixa significa uma colmeia. Agora, nesse período de entre-safra, em cada colmeia tem mais ou menos 20 mil abelhas. Depois esse número aumenta. Lá no período da safra, chega a 80, 100 mil abelhas em cada caixa. Em cada estrutura são produzidos em torno de 30 quilos do alimento. Para garantir a qualidade do produto, é preciso dobrar os cuidados com as pragas. Essa é a fita que é utilizada para tratar o ácaro, que seria como se fosse o carrapato da abelha. Com essa fita é que esse ácaro não toma conta da produção e aí o mel não é afetado. Aqui a produção do mel é feita em família. A gente está tentando encontrar a abelha rainha da colmeia. É uma abelha rainha por caixa. Essa é a abelha rainha da caixa. Finalmente conseguimos encontrar ela. Visivelmente é maior do que as outras abelhas. A maior parte do mel vai ser colhida entre os meses de setembro e dezembro, o período de safra. Depois de sair do apiário, os favos vão para a sala de extração. Essa é a parte do trabalho preferida da Aliciane. Vai para a centrífuga, da centrífuga sai, passa pela peneira, até vai para o decantador, aí fica 3 dias decantando, aí ele vai para o envase e vai para a venda. Em Santa Catarina, a produção desse ano já é considerada acima da média.
O número deve superar 7 mil toneladas, segundo a Epagre. O trabalho é realizado por mais de 9 mil famílias catarinenses envolvidas com a apicultura. O tempo mais seco favoreceu a produção, pois permite que as abelhas saiam mais das colmeias e diminui a umidade do néctar, aumentando assim o rendimento no favo, e as abelhas também gastam menos energia para desidratá-lo. Essa nutricionista explica que, além de ser utilizado como adoçante natural, o mel também pode ser usado para fortalecer o sistema imunológico, auxiliando também alguns tratamentos com relação à nossa pele e também na nossa digestão. Ele é também um ótimo antisséptico que ajuda no tratamento com relação à asma, bronquite, e também um ótimo antirreumático, antioxidante, expectorante e calmante. Os preços do suíno vivo atingiram níveis históricos em julho. Em algumas regiões, os valores chegaram a aumento de 40%. De acordo com o CPEA, os preços do suíno vivo nunca estiveram tão altos como agora. Tanto que o poder de compra dos produtores, frente ao milho e ao farelo de soja, também aumentaram. Esse cenário tem sido observado mesmo com a elevação das cotações desses insumos de alimentação, visto que a valorização do suíno está mais intensa. Segundo pesquisadores, o preço do animal vivo segue impulsionado pela baixa oferta de suínos em peso ideal para abate. Na parcial de julho, o indicador Esalq-CPEA atingiu uma alta de 34% em São Paulo e 32% em Minas Gerais. Em Santa Catarina, o indicador chegou a subir 40%. O quilo da carne está em torno de R$ 5,93 em algumas praças, enquanto em outras chega a R$ 7,12. Record News Rural de hoje fica por aqui. Até a próxima!